Olá, seja bem-vindo ao nosso trabalho interdisciplinar de Ciências Humanas, que possui como tema gerador a campanha da Fraternidade de 2021. Sendo assim, vamos abordar assuntos que vão da cybercultura e globalização até a cultura do ódio e as perspectivas filosóficas de Santo Agostinho e de São Tomás d'Aquino. Então, vamos começar com cybercultura. Sobre a cybercultura, Pierre Levy disse tratar de um segundo espaço, ao lado do mundo real, onde você é capaz de se comunicar facilmente em poucos segundos, com um incrível alcance, podendo contatar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Além de se comunicar, você pode se expor e publicar suas ideias para várias pessoas, como podemos ver na rede social Twitter. Entretanto, já que nada no mundo é perfeito, esses ambientes virtuais às vezes tornam-se verdadeiros criadores de fake news, com notícias chamativas e apelativas, algo que se tornou bem recorrente nos últimos anos, seja com política ou até mesmo falando sobre a pandemia, e é inegável o dano que essas desinformações causam para indivíduos desavisados. De qualquer forma, pode ser sim um local de possibilidades infinitas, ou seja, um local este que pode ser empático, ao mesmo tempo sádico, racional e emocional, um lugar de autodescoberta e também de mentiras e máscaras sociais. Tudo isso contribui para a alienação e manipulação direta, às vezes até direta, do capitalismo, ou até mesmo pode influenciar opiniões e ideais, sejam eles morais ou éticos. Este espaço digital também é capaz de ajudar a identificar a nossa identidade, seja com gênero ou grupo social. Nela você pode construir-se a partir de um senso de autorreconhecimento. Porém, sempre há pessoas que acabam não gostando de como as outras se identificam. Segundo a socióloga Lila Schwartz, um grupo é definido por tais indivíduos, mas isso não significa que outros indivíduos não possam se expressar sobre o assunto. O fanático ativista sente-se moralmente superior porque reivindica um acesso privilegiado à verdade, e essa atitude de superioridade impede a valorização de ciência e a obtenção do consenso. Achamos que somos um bando de gente pacífica cercados por pessoas violentas. A ideia de que nós somos o posto de civilidade em meio a um país bárbaro é comum no Brasil. O mito do homem cordial, costumeiramente mal interpretado, acabou virando um mito do cidadão de bem, amável e simpático. Pena que isso seja uma mentira. O brasileiro se obriga a ser simpático com os colegas de trabalho e receber bem a visita desejada, depois fala mal de todos pelas costas muito educadamente. Aliás, se olhamos no dicionário, cordial significa referente ao próprio coração, ou seja, significado ser mais sentimental e menos racional. Mas o ódio também é um sentimento, assim como o amor. Nós odiamos e amamos com a mesma facilidade. Queremos resolver tudo num passe de mágica. Se o político é corrupto, devemos tirar ele do poder à força. Mas se vamos à rua e fazemos balbúrdia, somos espancados indevidamente, o policial deve ser morto. E assim seguimos nossa espiral de ódio e de comportamentos irracionais. Os livros de histórias brasileiros nunca usam o termo guerra civil em suas páginas. Preferimos dizer que guerras que duram 10 anos foram revoltas. O termo guerra civil nos parece muito exagerado, muito violento, para um povo tão pacífico. As decapitações que chocam nos presídios eram modas há séculos e foram aplicadas em praça pública para servir de exemplo. Nos casos de Tiradentes e Zumbi, se o papo informal não funciona, devemos matar o outro? Basta se lembrar que por aqui a república foi proclamada por um golpe militar. A força é a única opção para fazer o outro entender a sua ideia e que é melhor que a dele? O debate saudável e a democracia parecem ideias muito frágeis para o nosso país. Tais ações da cultura do ódio ocorrem principalmente nas redes sociais, como o tão discutido cancelamento, que foca em muitas pessoas famosas devido a alguma de suas ações. Sendo assim, acabam sendo atacados pelos usuários, algo que tem como função de excluir essa pessoa, fazer dela se sentir mal, e esse público acaba se sentindo poderoso por estar em seu espaço de conforto e acham que são os donos do conhecimento. Casos como o cancelamento da rapper Carol Conká no reality show Big Brother Brasil, onde foi acusada pelos telespectadores de causar danos psicológicos ao ator Lucas Penteado, se tornando assim antagonista da história. Ambos sofreram ataques de ódio, cancelamento e ameaças, até mesmo de morte, e perderam vários contratos. Suas atitudes elas realmente foram questionáveis, mas nenhum dos fatores explica os ataques aos seus familiares e ameaças. Mas não é só nas redes sociais que tal ato acontece.
No mundo real, essa cultura do ódio veio conforme a globalização. Falando um pouco sobre globalização, tal fenômeno acaba sendo desigual, favorecendo países mais ricos como Estados Unidos, França e Austrália, e desfavorece países mais pobres como Brasil, Venezuela e Equador, fazendo com que muitos de seus setores não se adaptem para uma competição industrial e comercial, gerando uma onda de desemprego em larga escala, resultando também com que comecemos a depender de produtos importados de outros países, que acabam custando um preço bem maior, prejudicando também a população e afetando a economia. Não é só a economia e a cultura que são afetadas, mas também a geopolítica. Países que são grandes produtores de recursos naturais e combustíveis fósseis acabam usufruindo demais de suas próprias fontes. Com isso, muitos deles acabam encontrando um jeito de explorar outros lugares, tomando suas fontes e riquezas, em busca de apoio às vezes. Os Estados Unidos seriam um grande exemplo disso. Outro exemplo é a interferência de guerras como Israel e Palestina, a qual nos últimos anos os Estados Unidos vem apoiando Israel, em troca de grande apoio tecnológico que o país vem desenvolvendo. Mudando de assunto, mas não de tópico, algo que vem alterando a nossa perspectiva de mundo é a sociedade 4.0, uma sociedade que nasceu e cresceu com as tecnologias, e vem dependendo mais e mais dela à medida dos anos. Suas contradições são que ela desfavorece pessoas mais humildes, que não possuem acesso a isso, fazendo com que não haja um desenvolvimento igual, e aumenta ainda mais a taxa de desemprego por muitos não terem conhecimento da tecnologia. Muitos países não têm a verba necessária para investir. Aqueles que vão se adaptando vão crescendo, e aqueles que não aprendem ficam para trás. 30 anos, tivemos um crescimento de cerca de 502% na taxa de homicídios do Brasil. A maior parte dos comentários raivosos que se lê e se ouve prega que para resolver esses problemas devemos empregar mais violência. Na minha opinião, primeiro devemos entender a violência e depois vomitar quais seriam suas soluções. O trânsito mata mais do que um país em guerra. Isso não costuma gerar protestos revoltados na internet, mas tampouco alivia as mortes por armas de fogo que também têm crescido ano a ano e se equiparam entre 2004 e 2007. Ao todo de mortes em todos os conflitos armados nos últimos anos. E quem está morrendo? 93% dos mortos por armas de fogo no Brasil são homens e 67% são jovens. Aliás, morte por armas de fogo é a principal causa de mortalidade entre os jovens brasileiros. Quanto à questão racial, morrem 133% mais negros do que brancos no Brasil. É importante entender, no entanto, que essas mortes não são causadas apenas por bandidos em ações cotidianas. Um dado expressivo: no estado de São Paulo ocorreram 344 mortes por latrocínio, isso no ano de 2012. O discurso de ódio também não pode ser considerado uma opinião, pois ele incita e leva à violência, e esta atitude considerada crime no Brasil. Sua ética, São Tomás de Aquino parte do princípio da existência de Deus, porque nenhuma ética é possível sem uma metafísica qualquer partindo da lógica sustentada da liberdade do ser humano, o livre-arbítrio. São Tomás de Aquino distingue a liberdade do ser humano da falta de liberdade do resto da natureza. As potências naturais não têm possibilidade de escolha, nem têm liberdade. Contudo, as potências racionais podem agir em vários sentidos, portanto, tendo livre escolha. O hábito, segundo São Tomás de Aquino, é uma predisposição humana que é constante, mas não necessária ou infalível, de escolher em determinado sentido. É também a tendência de comportamento de um ser humano em particular em pleno exercício de sua liberdade, ou de uma sociedade em geral. São Tomás de Aquino aceita a distinção aristotélica entre virtudes intelectuais e virtudes morais, sendo que estas últimas dizem respeito à justiça, à temperança, à prudência e à fortaleza. As virtudes intelectuais e morais são virtudes humanas que conduzem o ser humano à felicidade que se pode conseguir nessa vida com suas próprias forças naturais. Dando foco a Santo Agostinho. O amor é o fundamento ético e moral em Agostinho. Portanto, é necessário saber viver de forma ética e moral e ter o amor ordenado. Isto implica que o homem ético e moral age de forma justa, dando a cada um o que é seu. Vive-se em harmonia com todas as coisas, e isto requer que ele saiba qual o valor ou intensidade de amor que deve atribuir às coisas. Ele ordena o amor numa hierarquia na forma de Deus. Bom, chegamos ao fim desta apresentação. Obrigado por ter assistido e, acho que é isso por hoje. Até mais!